Bom, vamos começar aqui falando sobre uma surpresa dessa semana, né? O que vocês acham aí do São Francisco 49ers fazendo 44 pontos na defesa do Jacksonville Jaguars? Melhor defesa da liga. Dá pra se dizer que o Jimmy Garoppolo não teve problema com essa defesa, né? Ele foi interceptado uma vez, de fato. Não foi tanta culpa assim, né? Né, não foi a culpa dele, né? Não Foi foi. mais um ponto positivo para a defesa do Isso, Jaguars. claro que é muito forte, difícil de enfrentar. Ele teve 242 jardas, 2 touchdowns e ainda um touchdown correndo com a bola. Então, realmente, ele jogou bem, ele tá dominando esse ataque. A gente até achava que ele ia ser um bom quarterback, mas acho que pra esse início a gente tá até surpreso, né? Porque do jeito que tá jogando, com um ataque que não tem bons nomes, ele venceu vários jogos aí já no final. E esse jogo venceu a melhor defesa da liga, quase atropelando ela, né? 44 pontos é muita coisa, né? Cara, é uma vergonha, né? Tudo bem que o Jimmy Garoppolo tá jogando muito bem, mas não tem nem a metade do investimento que o Jaguars fizeram nessa temporada. Só o Calais Campbell vale praticamente o elenco inteiro do 49ers. Então, você não pode tomar 44 pontos desse time. O ataque terrestre não funcionou, o Fournette não conseguiu correr bem, o Bortles foi interceptado 3 vezes, e aí não tem surpresa alguma, esse é o Bortles que a gente conhece. Né? Por isso que o time do Jaguars nunca vai ser campeão de nada com ele. E eu fico até estranhando porque esse time não tentou o Jimmy Garoppolo. Né? A gente fica imaginando esse cara lá em Jackson. Eu falava isso pra você toda semana antes da deadline das trocas. Eu falei, cara, troca pra pegar um quarterback decente, que é ele, né? Eu não sei se ele tem esse desempenho tão grande, porque eu acho que é mérito dele, obviamente, porque eu acho que ele vai ser um grande quarterback dessa liga, mas também tem o Shanahan, né? Com certeza. Que com certeza ele vai desenvolver demais esse cara. Mas eu acho que o Jimmy Garoppolo seria muito melhor que o Bortles, independente do técnico que esteja lá. Mas o Jimmy Garoppolo, eu acho que ele foi um desempenho impressionante dele. Alguns passes ali em janelas muito curtas, passes só de quarterback de elite mesmo. E eu tinha até falado pra você que as chamadas dele, quando ele chama jogadas, é igualzinho o Brady. É igualzinho, o jeito que ele fala, a movimentação, é muito parecido. Hein? Ele parece até o Kobe Bryant quando chegou no Lakers, né? Ele andava até a língua pra fora igual o Michael Jordan, né? Eu acho que o Garoppolo vai fazer a mesma coisa. Daqui a pouco ele vai estar casado com uma mulher chamada Gisele também. Vai casar com uma brasileira. Vai casar com uma brasileira, porque realmente ele tá se espelhando bastante. Ele seguir o mesmo caminho do Brady, ele vai ser muito vencedor, né? E eu acho que o do Jaguars já tá garantida a terceira vaga, né? Independente de perder ou não pros Titans, mas é um time que a gente não consegue confiar. A partir do momento que você pegar um time como Steelers ou Patriots, a gente sabe que vai ganhar aquele que tem o quarterback mais decisivo, que não é o Bortles. Então, uma temporada bem estranha pro Jacksonville, apesar de alguns bons desempenhos, né, durante a temporada. Jacksonville, é bom lembrar que esse time tá sem os seus principais recebedores também, né, de novo a equipe teve que usar alguns nomes diferentes, o Strong, que é um ex-jogador do Texans, fez um TD nesse jogo meio sem querer até, mas se machucou também no final da partida, então o Jacksonville tá com problemas no ataque. E o jogo corrido também não tá funcionando, né? O Yeldon funcionou melhor que o Fournette nesse jogo. O Fournette... Então, nesse ano o Fournette, ele vem sendo um jogador que ou faz jogos muito bons, ou faz jogos em que ele mal aparece. E eu acho que isso pode ser fundamental para os Jaguars nesses playoffs, né? Já que a equipe joga em casa na sua primeira partida, provavelmente vai ser favorito, mas com o Bortles sendo esse quarterback regular e entregando as bolas, né? E com esse ataque corrido e o ataque aéreo com algumas dúvidas, a gente já começa a achar que assim, o Jacksonville não é uma equipe confiável. Eu acho que pode ser o Titans, até o próprio Chargers, podem bater. Não consigo. Eu acho que essas equipes. Né? Eu acho que as equipes podem bater Jacksonville. O que faz diferença é a defesa, que nesse jogo não foi bem, obviamente, mas obviamente também que nos playoffs o nível de concentração vai ser diferente, né? Não acho que a defesa do Jacksonville também vai apanhar do jeito que apanhou nesse jogo contra São Francisco, mas são algumas dúvidas que a gente vai ter pros próximos jogos, né? Mas o que fica mesmo é como o Michel falou, eu acho que Jacksonville tinha tudo para ser uma equipe dominante nessa divisão se não fosse o seu quarterback. Eu acho que já passou da hora da equipe investir em um jogador para essa posição, porque ao redor dele tem bons nomes, né? Até o próprio jogo aéreo, com todo mundo saudável, é um jogo aéreo muito produtivo. E a linha ofensiva também
teve um crescimento nesse ano que não vinha mostrando nos últimos anos. E do outro lado, né, eu acho que vocês já falaram tudo, o Garoppolo, ele vem sendo um jogador melhor do que a gente esperava, o Mike Shanahan eu acho que tem muito tem muito a ver com isso também, porque eu acho que ele escolheu esse jogador meio a dedo, né, porque é um quarterback que ele tem um tempo para lançar a bola muito rápido, né, você vê que no braço dele as jogadas acontecem muito rápido. Uma vez só. Exatamente, então assim, ele sabe lidar com essa pressão, e pro ataque do Mike Shanahan, que é um ataque que funciona dessa forma, né, com jogadores muito espalhados, a gente vê nomes que não estavam jogando tão bem nos primeiros jogos da temporada, hoje funcionando, o Goodwin, o Taylor, que é um tight end mais baixo ali, outros jogadores que São Francisco não tinha em um nível bom no começo da temporada, estão jogando bem agora porque tem um quarterback que consegue encaixar nesse esquema. Então o São Francisco tem um futuro muito bacana pra frente, com certeza. É bom lembrar que o jogo corrido tá jogando bem. O Carlos Hyde, né, que é um jogador que a gente já conhece, o Brida, que é um calouro que tá jogando muito bem, complementa também o Hyde. Então o São Francisco tem um futuro bem bacana pra frente. E o Garoppolo, eu acho que é um quarterback que, como a gente falou, né, aprendeu muito com o Brady. A gente sempre fica naquela, né, vamos draftar um quarterback pra ele aprender com outro jogador. Aí, obviamente, pode sair um Handley da vida, mas pode sair um jogador como ele, que obviamente também, né, tem que ter o talento natural. Não é só aprender, porque se fosse para aprender, todo mundo viraria bom quarterback. Mas é boa notícia para São Francisco. Acho que esse time já pro próximo ano, mesmo que a gente não esperando, acho que no próximo ano já pelo menos pode ter uma temporada positiva de vitórias, né? Eu acho que é bem possível com esse quarterback. E Jacksonville, vamos ver. Uma coisa é você jogar na temporada regular, né? Ainda mais nessa divisão, que é uma divisão fraca, querendo ou não. Mas a partir do momento que você tá nos playoffs, tudo pode acontecer. E eu acho que essa equipe tem que, principalmente no seu ataque, mostrar mais pra gente cravar aqui que ela vai chegar longe. Por enquanto não dá pra falar isso, não. Sobre o Jimmy, o que eu acho interessante que o São Francisco ganhou alguns anos no planejamento, né? Se você parar pra pensar, chegou um treinador novo, mudou tudo, né? Mas ele teria que recomeçar essa equipe desde o início, e a gente sabe que um dos principais pontos para um time, para você organizar um time novo, é o quarterback. Que, por exemplo, se ele não fizesse essa troca, eventualmente ele teria que draftar um quarterback esse ano, provavelmente. E a gente sabe que essa classe de quarterback, por mais que tenham vários ali que parece ser promissores, nenhum tá muito pronto. Que nem ele, né? Exato, e daí ele ia entrar, um quarterback novo, ia jogar 2 anos até ele funcionar, a gente não sabe, né? Agora, o Garoppolo, pra ano que vem, já é uma realidade, de fato, né? Se o time montado ao redor dele for melhorar, aí esse time realmente vai dar trabalho, então... Exatamente. Passando então para o próximo jogo, o primeiro que aconteceu no sábado, né? Ravens e Colts, foi um jogo até mais difícil que a gente esperava. Vitória dos Ravens, né, mas teve complicações contra um time muito frágil como é os Colts, né. Eu acho que o Flacco teve um jogo até consistente, né, foi interessante, ele não foi interceptado, 2 touchdowns, o ataque terrestre não funcionou tão bem e a defesa conseguiu segurar os Colts, né, então é um time que a gente espera mais nos playoffs do que na temporada regular, é um time que sempre é muito inconsistente, né, nesse momento da temporada, né, mas com certeza a gente pode esperar um time bastante competitivo nos playoffs. O que eu falo do Ravens não vai mudar por causa desse jogo, vai ser a mesma coisa, é um time muito chato, toda semana eu falo isso, é um time que vai chegar nos playoffs e é bem capaz de eliminar algum time ali que ninguém espera. Não acho que tem time para chegar ali num Super Bowl da vida esse ano, acho muito difícil eliminar o Patriots ou o Steelers, mas eu acho provável chegar ali, vai ficar em 5º lugar, né? Já é um fato, né? Se ganhar o jogo, sim. Isso. Bengals, né? Contra o Bengals. Então difícil, vamos mas supor que favorito. provavelmente fique em 5º lugar, vai acabar enfrentando ali o Chiefs, né? Eu não duvido. Jogo possível. Muito Não possível. duvido, acho que o Chiefs é melhor, vai jogar em casa, mas não duvido nem um pouco que o Ravens surpreenda. Então eu acho que o Ravens é isso aí mesmo. Eu acho que pro Ravens é importante que a equipe não entre como favorito. Nenhum jogo. Porque o Ravens não entrando como favorito, entra ali sem ter nada a perder, com uma defesa muito forte, com o Joe Flacco, apesar de não ser o mesmo quarterback dos últimos anos, acho que ele tem um bom braço, tem um bom entrosamento com os seus recebedores, eu acho que ele pode, pelo menos um jogo dos playoffs vencer. E eu acho que o Ravens não vai entrar como favorito em nenhuma dessas partidas. Então, pode fazer alguma fumaça ali, mas é mais baseado na sua defesa. Sua defesa vai ter que roubar bolas também, como vem roubando esse ano. Tirando isso, é uma equipe chata, né? É isso que a gente espera dos Ravens, que teve um pouquinho sofreu um pouco para vencer os Colts, né? Segundo jogo de sábado, então, vitória dos Vikings sobre os Packers. Não foi um resultado muito convencional, né? 16-0. Até parece que os Vikings estavam se poupando, né? Sabiam que jogar pelo menos 30% já ganhariam o jogo, né? O Case Keenum também não teve ali grandes números, né? Fez um jogo funcional.
O time dos Packers sofreu 2 turnovers, né? Também é uma consequência, né, de ter o Handley no time, né? Ainda muito inexperiente, também não parece ser um grande jogador. Sim. Então, vitória dos Vikings, que vão caminhar aí para garantir a sua segunda colocação, né? Tem um jogo aí contra os Bears que não é um dos mais difíceis, né? Pode acontecer uma zebra, tudo é possível na NFL, mas é muito difícil. E eu acho que é mais do que justo esse time ser, pelo menos ali nos números, o segundo melhor da NFC. Eu acho que sim, pra mim é o mais confiável. Acho que tá ali ao lado com o Saints, né? Mas eu colocaria um pouquinho mais de confiança no Vikings por causa da defesa e por causa do treinador, que tá muito bem esse ano. Né? É difícil, né? Num jogo de playoff, na verdade, eu não sei se eu duvidaria do Breeze. Agora, pensando assim, eu não sei o que eu faria, né? Numa possível decisão entre os dois times. Mas, pensando agora, confiaria mais no Vikings. É interessante que esse placar teve um jogo exatamente com o mesmo placar no Mundial de Handebol, né? Um placar de Handebol. Não tem nada a ver com o futebol americano. Curti essa comparação. Exatamente quando aquele jogo que deu 3-0 a gente não comparou com o futebol, então agora a gente tá comparando com o handebol, porque é placar de handebol isso daí. Obviamente o placar de handebol é um time muito bom de handebol contra um time muito ruim de handebol, que foi o caso, né? Um time muito bom de futebol americano que é o Vikings e um time muito ruim de futebol americano que é o Green Bay Packers sem Aaron Rodgers. Eu acho que não tem muito o que falar, o resultado foi normal a vitória, não foi normal os 0 pontos aí pros Packers. Né? Já é a segunda vez. Por mais que a equipe esse ano, né, não venha tendo um ataque poderoso, mas é uma boa notícia para a defesa dos Vikings, né, que a gente falou aqui que o time se poupou um pouco, a defesa não, a defesa pelo contrário, né, dominou um ataque que tinha que dominar mesmo. Então, boa notícia para os Vikings, que é um dos times mais equilibrados de toda a NFL e tá aí brigando para chegar fazer o primeiro Super Bowl em casa da história, né, acho que tem boa chance. Exatamente. Passando então para os jogos de domingo, o Panthers acabou ganhando dos Buccaneers. E aquele jogo que foi mais complicado do que a gente imaginava, né? Eu acho que o Bucs entregou no final. Né? Um jogo que estava extremamente equilibrado. A gente analisa os números ali, o Winston. O Winston é um jogador engraçado porque os números dele, se você não assiste os jogos, parece que é um jogador muito melhor do que ele apresenta dentro de campo. Ele teve quase 400 jardas. O Buccaneers é o quarto time lançando a bola na temporada. Então você acha que é um time fantástico, né? Mas ele não consegue marcar pontos, que é o principal, né? De novo aqui um jogo que não foi bom do Ken Newton, por isso que é um time que é um dos piores lançando a bola da NFL. E é o que a gente cobra desse time nos playoffs, né? É um time que vai precisar lançar a bola. Não dá pra depender só do seu jogo terrestre, só do Ken Newton correndo com a bola. Né? E o time acabou aproveitando os turnovers, né? O Buccaneers é um dos times que mais sofre turnovers aqui. Eu acho que também é um ponto positivo para essa defesa dos Panthers, que é muito agressiva, mas não consegue tantos turnovers nos jogos. Eu acho que vai ser importante também nos playoffs, caso o time não consiga lançar a bola, vai ser interessante essa defesa conseguir turnovers, né? Pra poder ajudar o ataque a avançar mais. Pois é, o Panthers eu acho que é um jogo que deixa um gosto estranho pros playoffs aí, porque a equipe jogou mal, no geral, precisou dos seus especialistas, né, que fizeram um TD, com o jogador que se machucou nessa semana, não volta pra essa temporada, então já mostra ali como já fica menor de opções esse time do Panthers pros playoffs, né? O Newton não jogou bem, o ataque corrido de novo não funcionou tão bem, né? O McCaffrey não apareceu, nem o Stewart. Então, e nem a defesa também, teve momentos ruins, teve momentos em que o Buccaneers o Buccaneers na verdade ficou na frente do placar durante um bom tempo da partida, né? Então, só no final que o Newton conseguiu ali uma campanha para os Panthers virarem o placar, mas imaginando que nesse momento o adversário do Panthers seria o Saints, jogando fora de casa, não consigo ver esse Panthers vencendo. Sendo competitivo, sim, mas vencendo, se a sua defesa, como você falou, não roubar bolas, e se o Cam Newton não fizer a sua melhor partida do ano, não só o Cam Newton, como o seu ataque, não consigo ver o Panthers passando pelo Saints, não. Se o Panthers vencer o jogo, o Vikings perder, o Saints perder e o Rams perder, o Panthers fica em segundo lugar geral e tem uma bye week. Mas tá fácil, né? De boa. O que eu acho mais aqui complicado não é nem esse jogo ter sido ruim. Eu acho que é normal. O Newton é o tipo de jogador que parece que nesses jogos que não são tão importantes, ele literalmente entra nem aí, né? Mas o problema vai ser que semana que vem, contra o Falcons, perder 2 jogos seguidos antes de ir pros playoffs é uma coisa muito complicada, né? Você vai, vamos supor que perca, né, do Falcons, vai chegar jogando contra o Saints
vindo de uma derrota para o seu rival de divisão, tendo classificado esse rival para os playoffs, vindo de um jogo... na verdade, não perdeu 2 jogos seguidos. Eu quis dizer no sentido de 2 jogos seguidos ruins, né? Isso. E daí vai chegar lá nos playoffs, talvez com aquela moral, pensando, se duvidando, né? Tipo, será que a gente tem capacidade? A gente não conseguiu nem jogar bem contra o Tampa Bay e perdemos do Falcons depois. Então, eu acho difícil isso, mas eu ainda espero que esse time vai melhorar. Não duvido desse time vencer o Falcons na semana que vem. Mas também acho que mesmo assim vai ser difícil demais enfrentar o Drew Brees ali no Superdome, né? Muito complicado lá, então talvez esse time tenha alcançado o seu auge já e não sei se vai muito mais longe que isso. Passando para outro jogo, uma das decepções da temporada, né? A gente imaginava que podia ir para os playoffs. O Lions perdeu seu jogo para os Bengals, né? E por mais que o time dos Bengals tenha alguns bons valores ali, né? A gente reconhece isso. Você não pode perder esse jogo, né? Você está brigando ali por playoffs, você tinha chance. O time dos Lions também estaria na mesma posição que o Seahawks, torcendo para os Falcons ganharem o jogo, perderam o jogo, na verdade, mas os Lions levavam vantagem sobre os Seahawks. Então, era ganhar esse jogo, né? Ganhar seu último. A tabela dos Lions ajudava muito, né? E acabou perdendo o jogo, muitas faltas, né? Principalmente da defesa. Eu acho que também é muito difícil você chegar nos playoffs ou ter consistência na temporada se você não tem ataque terrestre, né? Fica tudo nas costas do Stafford, né? A gente viu que em alguns momentos não é sempre que ele vai conseguir jogar bem e ajudar esse time. Então é bem complicado. A defesa também falhou muito na temporada, levou mais de 100 jardas do Giovanni Bernard. A gente sabe que esse time dos Bengals correndo com a bola não foi bem na temporada, então deu tudo errado. E eu acho que o técnico está sendo questionado dos Lions, possivelmente um dos que vai ser mandado embora na temporada, e eu acho muito justo. Eu acho que tem que ser. Tem que ter uma mudança ali. O Lions perdeu vários jogos. A defesa foi mal, mas o Lions perdeu vários jogos porque o ataque não tinha uma boa ordem. Ele não era um ataque organizado. Ano passado até que o Lions foi para os playoffs graças ao Matthew Stafford fazendo aquelas viradas no final do jogo. Então não dá para você botar um mérito no ataque em si, né? Foi realmente um jogador individual ali. E esse ano acabou não dando tanto certo. Acho que esse problema do jogo terrestre realmente destrói um time, né? Não dá pra você ter um jogo terrestre tão ruim assim. Não tem como, você não vai longe. Então realmente foi merecido, né? Não tinha pra onde caminhar esse time. Desses últimos jogos aí que a gente falava que a tabela era fácil, perdeu do Ravens, perdeu do Bengals agora, né? Perdeu do próprio Vikings também em casa. Então foram jogos ali que o time... Não necessariamente tinha que ganhar porque não era tão superior, mas se quisesse para os playoffs tinha que ter jogado melhor. Então não foi o caso e o Lions ficou pelo caminho e tem que ter mudança sim. Nos últimos anos o Lions se baseou muito na força do seu quarterback, né? Porque o time não mudou muito, né? O jogo corrido nunca foi bom. Tinha o Calvin Johnson, né, durante uma boa época aí, que fazia diferença. Mesmo perdendo ele, conseguiu ir para os playoffs graças ao Stafford, mas tirando isso, a defesa sempre foi bem mais ou menos, né? O ataque também nunca foi um ataque extremamente confiável. O destaque positivo é o Ebron, né? Que foi um tight end escolhido na primeira rodada, demorou para dar certo. Eu acho ele um bom jogador, eu acho que tem que também, pensando em 2018, já tem que pensar num ataque com ele envolvido, mas merecido essa desclassificação. Não dá para você só ficar confiando num quarterback acima da média, porque ainda mais nessa conferência, que tem times muito bons, e nesse ano alguns times que surpreenderam, né? Então o Lions a gente não esperava que o Lions fosse ficar atrás de Vikings e Rams, por exemplo, mas mereceu ficar. Então tem que pensar muita coisa para 2018 e eu espero que com um novo treinador, tem que mudar isso aí lá em Detroit. Já o Kansas City Chiefs fez o dever de casa, né? Conseguiu ganhar bem dos Dolphins, 29-13. Foi um jogo bem consistente do Smith, ele não foi interceptado. O Hunt também teve um jogo quase de 100 jardas. A gente sabe também que esse é um jogador fundamental no ataque, né? Quando ele consegue jogar bem, o time também consegue dominar o jogo. A defesa também teve um desempenho bem interessante, né? O Drake teve 52 jardas, a gente sabe que ele estava jogando bem nas últimas semanas. Era fundamental parar esse jogador, conseguiu, né? Ficou um ponto ali só na red zone, né? O Chiefs foi 7 vezes para a red zone, marcou 2 touchdowns, mas né, o time que levou a divisão é um time competitivo, né? Eu acho que vai ser um time que vai dar trabalho nos playoffs e vamos ver como é que vai ser
a caminhada desse time aí com o Smith, o Hunt e o Hill, né, que fez uma recepção fantástica no jogo, acabou não valendo. O que é complicado desse time é que ele foi se perdendo ao longo da temporada. Ele tinha tudo pra ficar ali em primeiro ou segundo lugar da AFC, né? No começo do ano a gente pensava, nossa, o Chiefs vai pegar o mando de campo fácil ali, tem nem o que falar. E aí aconteceram todas aquelas coisas de ficar 5 jogos sem vencer, né? E o time acabou quase não indo pros playoffs, né? Chegou uma hora que se perdesse ali do Chargers na semana retrasada, podia ser eliminado, né? Então, o próprio time se complicou. Agora eu acho que o time já entrou nos eixos, mas vai ter a missão difícil de provavelmente enfrentar o Ravens, né, nos playoffs, que eu acho que é o pior adversário possível para você enfrentar dentro da sua casa. É um adversário que não liga para viajar, não liga para jogar fora de casa, no caso. É um time chato que entra como não favorito e acaba surpreendendo. Então, eu acho que o Chiefs vai torcer para isso não acontecer. O Chargers ainda tem chance de pegar, né, esse quinto lugar, né, dependendo dos resultados. O Chargers é mais pra sexto, né? Não sei. O Chargers é sexto. É sexto lugar? Então não tem chance de pegar, mas então o Ravens já tá em quinto. Se eu não me engano, sim. Se eu não me engano, o Ravens já tá garantido, eu acho, em quinto. Porque como que ele vai pra outro lugar? Não, eu lembro que se o Ravens perder o jogo, o Bills fica em quinto, caso ganhe o jogo. Tá. Ah, bom, então tudo bem, né? Aí seria uma revolução muito doida, né? Sim, mas provavelmente vai dar o Ravens. Então seria interessante, mas acho que o Chiefs tem que ter... Agora é o futebol deles mesmo. Se contar com uma boa atuação do Hunt, do Smith jogando bem nos playoffs, pode chegar longe, mas difícil você imaginar esse time passando daquele auge que foi no começo do ano. Eu acho que é importante que o time voltou a jogar bem, né? Não tá jogando bem como no começo da temporada, porque talvez não fosse tudo aquilo pra jogar naquele nível, mas tá jogando bem. Eu acho que se chegar nos playoffs contra o Ravens vai ser favorito. Jogar em casa é muito importante, a gente sabe da força dos Chiefs jogando em casa. E a sua defesa, né, que de novo conseguiu roubar bolas, não é uma defesa que pressiona tanto o quarterback, ou é uma defesa, aquela defesa com grandes jogadores, mas tem jogadores que sabem roubar a bola, né, principalmente o Marcus Peters. Eu acho que contra o Ravens, por exemplo, e aí depois pode ser que enfrentando o Patriots fora de casa, seja importante ter um jogador e uma defesa como essa, mas bom pra torcida do Chiefs que o time melhorou. O time acho que tá chegando de forma merecida pros playoffs. Mas tem que mostrar um pouco mais, né? Vamos ver se contra os Ravens a equipe domina mesmo, porque daí vai ter que enfrentar ou Steelers ou Patriots, né? E aí então vai ter que jogar o seu melhor futebol até o momento. Continuando na divisão, a vitória do Chargers em cima dos Jets. A gente esperava um domínio maior, né? Não um resultado 14-7, ainda mais os Jets sem seu quarterback, né? O Macau que tá fora da temporada. É um pouco preocupante o desempenho do ataque, né? O ataque estava jogando bem, conseguindo proteger o Rivers, ele também jogando muito bem. E você fazer 14 pontos no time do Jets preocupa um pouco, né? Eu acho que acabou ganhando aqui a defesa, né? Conseguiu 3 turnovers em cima dos Jets, que é um time mais fragilizado agora nesse ataque. A gente apostava muito nos Chargers, né? A gente vê muito valor técnico nesse time, a gente sabe do potencial. Mas acho que são esses desempenhos no final da temporada que acho que contam mais, né? Eu acho que esse ataque aí, ele teve um bom momento, mas também é a mesma coisa que nunca foi tudo isso, né? Talvez tenha sido, sei lá, algum jogo aleatório que deixou o time mais empolgado, mas realmente esse ataque é limitado no final das contas. Não necessariamente por causa das individualidades, mas sim por causa do esquema mesmo, que eu acho que não é dos melhores. Tem bastante gente querendo que o coordenador saia para ano que vem. Existe essa possibilidade, né? E acho que se esse time... Eu acho que, na verdade, tem que ter alguma mudança ali de qualquer forma, porque era pro time ser melhor nos últimos anos e ele ficou desse jeito, né? Não acho que seja o caso de trocar o treinador principal, porque... Primeiro ano dele, exatamente. Mas talvez a coordenação, até alguma mudança mais ousada de jogadores também, né? Uma troca, uma coisa assim, para realmente chacoalhar um pouco, né? Porque a gente esperava esse time surpreendendo e ele não fez isso, né? Nem de longe, né? Teve um momento bom na temporada só, ainda tem chance de ir pros playoffs, mas é uma situação delicada, provavelmente não vá, né? Eu acho que o Chargers também é bom lembrar que a equipe tá sofrendo com um pouco de lesões, né? O Okung não jogou, o Henry tá machucado, não volta. Então, por mais que não sejam lesões tão importantes como foram algumas lesões no último ano, são lesões que fazem a diferença em um time limitado. Se você não tiver com o seu elenco principal, provavelmente os jogadores que vão entrar não são do mesmo nível. Eu acho que a gente tá vendo isso nos Chargers, que tá perdendo um pouco de força nesse momento decisivo da temporada.
E uma pena, né, acho que pra equipe que a gente falou aqui do ataque, né, o ataque foi muito mal nesse jogo. O Melvin Gordon, ao diferente do Gurley, ele regrediu nessa temporada. Ele que tinha feito uma temporada melhor que o Gurley no último ano, nesse ano nem dá pra comparar, né. Então, fica esse questionamento pra 2018, porque ele é uma peça muito importante. Se o Melvin Gordon não vingar, ele que é uma escolha de primeira rodada, o Chargers vai ter que repensar todo esse jogo corrido pros próximos anos, né, o que não é uma boa situação. E falando em draft também, né, é uma pena que o Mike Williams não jogou nada esse ano. Ele jogou de novo aí contra o Jets, teve mais uma chance de fazer a diferença. Mal tocou na bola, mal apareceu, não parece que tá entrosado ainda com a equipe, não parece que tá pronto pra NFL. Então o Chargers, que teve uma reação bacana, eu acho que o Chargers tem bons nomes, começando pela sua defesa, acho que tem que se basear nisso pro próximo ano. Mas ainda é um time que algumas peças que a gente esperava que fosse fazer diferença não estão fazendo. E mesmo se chegar aos playoffs, eu acho que o Titans tem condições de perder para os Jaguars, e aí o Chargers entra, caso vença o Raiders, mas entra aí como franco atirador contra Jacksonville fora de casa, né? Não consigo ver o Chargers fazendo muita coisa além disso, não. Com certeza. Passando então para os jogos de segunda-feira, se tinha aqui o que a gente esperava que o time dominasse o jogo, aconteceu, né? O Steelers ganhou muito bem dos Texans, né? É o que é esperado desse time, né? Mesmo sem o Brown, né? Acho que nem ia precisar dele mesmo. Então, um jogo que o Steelers precisava ganhar, essa reta final muito interessante aqui para os Steelers, né? Texans e agora o Browns, né? Então, a segunda vaga está garantida ali para os Steelers. E eu acho que é um time que vai chegar muito forte nos playoffs. É um time que tem que bater o Patriots, né? São os dois ali que vão brigar por essa vaga no Super Bowl. Eu acho que do jeito que tá, é bem 50-50, independente de ser no Gillette Stadium. Claro que o Patriots acaba tendo um pouco de vantagem, porque a gente sabe como esse time mas se eles se enfrentarem, vai ser um jogo muito bom. O Steelers está jogando bem, né? Acabou cometendo alguns erros ali no jogo contra o Patriots, isso causou essa perda, né, do primeiro lugar, mas realmente é o time mais forte ali, tirando o Patriots, juntos são os dois. Acho muito difícil imaginar que a final não seja novamente entre eles. A gente não tem visto muitas zebras na AFC nos últimos anos, né? Sempre assim, sempre chega um dos dois no Super Bowl. Antes, quando tinha o Peyton Manning, era um dos três, né? Então, e o Flacco, né? Chegou lá aleatoriamente. Mas, enfim, acho que é um time que tem tudo pra ter um caminho tranquilo até a final da conferência, e aí tem que jogar o jogo da vida pra chegar no Super Bowl e jogar o segundo jogo da vida. Não duvido desse time, é um time muito forte e tem uma camisa, né? Na NFL... é um esporte que a camisa em si não faz tanta diferença. Não é igual ao futebol, né? A gente percebe isso. Mas, nesse caso, eu acho que é um pouco diferente. Porque é um time que realmente tá sempre ali, né? Então, é muito perigoso. A gente falava que faltava equilíbrio um pouco, né, durante o ano pro Steelers. E eu acho que nesses últimos jogos a equipe vem tendo. O Bell tá jogando muito bem. Mesmo sem o Brown, outros nomes apareceram. O Juju teve touchdown, o Justin Hunter teve um touchdown, enfim, outros nomes diferentes, né? E o Big Ben vem sendo um quarterback que tá sendo mais protegido, tá cuidando melhor da bola, tá mais confiante, parece que ele tá mais saudável do que no começo da temporada, se movendo melhor no pocket. Então, o Steelers tá jogando futebol americano o suficiente para ganhar essa conferência. Não vai entrar como favorito contra o Patriots, caso essa final aconteça como a gente está esperando. Mas tem totais condições, acho que mais condições do que tinha no ano passado, porque me parece que é uma equipe mais equilibrada no seu ataque. Sim. Vai chegar com o Bell saudável, né, finalmente. Então o Brown volta, vai ter até uma folga bacana para ele, que ele precisava dessa folga para ele voltar 100%, né? Que a equipe conseguiu, depois dessa vitória contra os Texans. Então, tô apostando bastante nesses Steelers. Gosto da defesa também, mesmo sem o Shazier, eu acho que vai fazer diferença. Pode ser fundamental caso a equipe perca, mas por enquanto tá lidando bem, né? Não tá sofrendo tanto quanto a gente achava. E a tendência também é que se adapte ao longo das semanas com essa ausência, né? Então, o Steelers chega forte. Gosto dessa equipe, eu acho que pode bater de frente contra o Patriots, sim. Uma notícia que acabou de surgir aqui sobre o Steelers que é interessante, exatamente, breaking news, o James Harrison, ele tá visitando o Patriots. Sim. Ele foi cortado, né, na última semana para voltar um jogador da linha ofensiva. Estranho, né, porque você perdeu o Shazier, aí você perde outro jogador, você dá outro jogador basicamente, né, experiente. E agora visitando o Patriots, que é uma equipe que precisa de um jogador. Exato, então... Ele pode se enfrentar aí, né? Seria muito interessante ver, né? O Belichick não perde tempo. Impressionante. Pode ser importante pros Patriots. Com certeza. E indo pro último jogo, então, da semana, Raiders e Eagles, né? O Eagles conseguiu a vitória, como todo mundo imaginava, mas não da forma que a gente estava esperando.
que foi um dos piores jogos tecnicamente falando. Foi. Né? O Foles teve muitas complicações, é um jogador que tem zero mobilidade, é impressionante isso. E eu acho que a gente imaginava que o nível técnico dos Eagles ia cair com a ausência do Wentz. Só que caiu muito mais, parece que foi um efeito cascata que atingiu o ataque e a defesa. A defesa né? tá mal. Principalmente a secundária. Né? O Darby fez um jogo muito ruim ontem, então... assim, a gente sabe que esse time vai ser competitivo, tem muita qualidade ali na defesa e no ataque, mas mesmo garantindo esse primeiro lugar da NFC, eu acho que times como Vikings, Saints, Rams e Panthers estão à frente dos Eagles hoje. Né? Eu acho que se os Eagles pegarem qualquer um desses times, eu acho que perde. E mesmo contra o Falcons ou o Seahawks, eu acho que são dois times que também têm condições de ganhar dos Eagles hoje sem o Wentz. Então fica esse ponto de interrogação, mas também é aquele negócio, né? Sem o Wentz, a cobrança diminui, né? Então o time, caso perca seu primeiro jogo já nos playoffs, não vai ser aquela surpresa, né? Esse jogo ficou tanto tempo 10-10 que parecia que tinha começado 10-10, né? A gente até comentou isso uma hora. Ficou 3/4 e meio 10-10 o jogo. Foi impressionante. Mas falando sobre o Eagles em si, é complicado, né? A defesa já tava jogando... No jogo que o Wentz se machucou, foi um jogo ruim da defesa. E a partir de então, a defesa só piorou. E esse é o principal ponto, né? Porque o ataque a gente sabia, como você falou, mas se a defesa jogasse do nível que estava jogando, ainda era um time que era capaz de ganhar jogos nos playoffs e chegar longe, né? Mas do jeito que tá, muito difícil. Eu também acho que se enfrentar qualquer um desses times, acho difícil vencer. Até se enfrentar o próprio Seattle e o próprio Atlanta por causa vai enfrentar duas equipes que são muito experientes e vão saber lidar com esses problemas. Então, o Matt Ryan, por mais que não tenha uma temporada boa, por exemplo, eu acho que ele saberia jogar contra essa defesa, do jeito que ela tá. E a defesa do Falcons é uma defesa forte, por exemplo. Também dominaria esse ataque do Eagles. Então fica difícil imaginar esse time indo longe. Engraçado, né? O primeiro colocado geral talvez seja o pior dos 6 times. Chegando Seja um dos piores dos últimos anos, né? Exatamente. E eu acho que o Eagles vem mostrando fraquezas que não tinha mostrado no começo do ano. Óbvio que a mudança do Wentz pro Foles faz muita diferença. O Foles não é um quarterback ruim, mas ele precisa que tudo esteja funcionando, né? Principalmente a sua proteção, porque ele não tem a mesma habilidade que o Wentz tem para se livrar dos tackles e principalmente lançar quando ele sai do pocket, né? Ele é muito fraco nisso. Então, isso já é uma fraqueza que todos os times vão explorar. O jogo corrido também teve altos e baixos ontem. Eu acho que pela qualidade desse jogo corrido, acho que ele tem a oferecer mais, né? Tem jogadores ali que seriam titulares em qualquer equipe da NFL, então o Eagles tem que aproveitar mais esse jogo corrido, porque eu acho que ele pode fazer a diferença nos playoffs, tirar essa responsabilidade do Foles. E a defesa, né? Porque ontem sofreu com um ataque que, assim, não botou bem de ninguém nesse ano. Não. E não que sofreu também, mas não sofreu tanto porque o Raiders tá jogando muito mal. O do ano do Derek Carr, assim, foi um absurdo. Um negócio horroroso. Ontem ele foi mal de novo, mas... Foi um dos piores anos que eu já vi de quarterbacks considerados de elite. Sim. Eu nunca vi isso. A sensação que a gente tem é que é outra pessoa ali. É o mesmo corpo, mas é outra pessoa. Ele parece que regrediu muito. É muito complicado, né? Mas a gente vai falar isso mais pra frente. Mas pro Eagles, fica essa sensação que a equipe pode ser batida por qualquer time da NFL nesse momento. Principalmente na sua conferência. Menos pelo Browns. Qualquer time da NFL é exagero. Digamos que na sua conferência, então. Mas vai jogar em casa, pelo menos, né? O caminho até o Super Bowl vai ter que passar por Filadélfia em algum momento, mas muito complicado, assim. Essa diferença entre ter um quarterback confiável, que a gente tem falando aqui, que a gente tem falado aqui, e você ter um jogador que até é bom jogador, mas totalmente diferente do que o seu esquema mostrava, nos playoffs eu acho que fica tudo muito equilibrado e isso vai fazer a diferença. Eu acho que o Eagles não chega nem na final de conferência. Eu acho que vale a comparação com os Vikings, né? Eles perderam o quarterback e o Case Keenum continuou jogando muito bem. Então eu acho que seria interessante fazer o Foles jogar muito bem nesses playoffs. Eu acho que eles vão ter que trabalhar em cima dos principais pilares do time, que é a defesa voltar a jogar muito bem, o ataque terrestre ser dominante para ajudar o Foles e o Hurts, né? Ser o principal alvo dele. Porque eu acho que se uma dessas 3 coisas não funcionar, o Eagles cai já na primeira semana dos playoffs depois do wild card.